Quando o Yutinho Poeta fala em processar a SAP, o que isso significa? Antes de entrar na questão jurídica, eu quero esclarecer uma coisa. O Yutinho Poeta me pediu que eu explicasse para os policiais penais e para todos que estão acompanhando esse trabalho o que exatamente ele quis dizer quando falou em processar a SAP. E essa explicação é importante porque uma frase isoladamente pode gerar interpretações equivocadas. Quando o Yutinho Poeta fala em processar a SAP, ele não está falando de uma promessa vazia e nem de simplesmente colocar a Secretaria da Administração Penitenciária no banco dos réus porque existem problemas no sistema. A proposta precisa ser compreendida juridicamente. A SAP é um órgão da administração direta, portanto, em uma eventual ação de responsabilidade civil, normalmente quem figuraria no processo seria o Estado de São Paulo e não a SAP, como uma pessoa juridicamente independente. E por que o Estado poderia ser responsabilizado? A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. Mas atenção! Isso não significa que todo problema ocorrido no serviço gere automaticamente uma indenização. É necessário demonstrar juridicamente o dano e a relação entre a conduta, a omissão estatal e o resultado. E é exatamente aqui que começa a questão que o Yutinho me pediu para explicar. Nós estamos falando de saúde mental dos policiais penais. Estamos falando de profissionais submetidos diariamente a um ambiente de alta tensão, contato permanente com pessoas privadas de liberdade, risco de violência, ameaças, crises, jornadas desgastantes, déficit de efetivo e exposição repetida a situações potencialmente traumáticas. Não estamos dizendo que essas condições isoladamente expliquem cada suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. O que precisamos investigar é se, em determinados casos, o trabalho, suas condições ou a ausência de medidas adequadas de prevenção contribuíram para o adoecimento ou agravamento do quadro. E existe um dado jurídico extremamente importante. O próprio Estado de São Paulo reconheceu a necessidade de enfrentar esse problema. A Lei Estadual nº 17.300 de 2020 criou o Programa de Prevenção da Violência Autoprovocadas ou Autoinfligidas e incluiu expressamente os profissionais da Secretaria da Administração Penitenciária entre aqueles que deveriam ser atendidos e capacitados para enfrentar o sofrimento psíquico e o suicídio. A lei determina, entre outras diretrizes, abordagem multiprofissional, escuta multidisciplinar, integração das ações, institucionalização dos programas e monitoramento da saúde mental dos profissionais. E a própria SAP continua reconhecendo publicamente a importância dessa questão. Em 2025, ofereceu atendimento psicológico online, gratuito e sigiloso aos servidores. Em 2026, informou que retomou o serviço e disponibilizou também um guia de saúde mental com informações sobre transtornos recorrentes, sinais de alerta relacionados ao risco de suicídio e orientação para a busca de ajuda. Então a pergunta jurídica passa a ser outra. Essas medidas foram suficientes em todos os casos? Foram oferecidas no momento adequado? O Estado identificou situações de risco? Houve acompanhamento? Houve comunicação aos superiores? Houve afastamento quando necessário? Houve avaliação adequada? E, principalmente, quando existiam sinais concretos de perigo, a administração tomou todas as providências razoavelmente exigíveis? O Superior Tribunal de Justiça já analisou situações envolvendo suicídio e responsabilidade estatal. No recurso especial número 1.014.520, a Corte reconheceu a possibilidade de nexo causal quando uma tentativa de suicídio estava relacionada à negligência do Estado quanto ao acesso do militar deprimido a armas. E isso não significa que todo suicídio de policial gere responsabilidade estatal. Significa que o suicídio não impede por si só a investigação do nexo causal quando existe uma possível falha concreta do Estado. E é justamente isso que precisamos investigar. Quantos policiais penais morreram por suicídio? Em quais anos? Em quais unidades? Qual era o tempo que ele tinha de serviço? Havia afastamento médico? Existia diagnóstico? O servidor procurou assistência psicológica ou psiquiátrica? A administração tinha conhecimento? Havia registro de ameaças, crises ou alterações funcional? Havia acesso à arma institucional?
Quais providências foram tomadas e o que aconteceu depois? Quantos servidores estão afastados por problemas psicológicos? Qual é a evolução histórica? Existe concentração em determinadas unidades? Existe relação com o déficit efetivo, com a superlotação, jornadas ou exposição a situações críticas? Essas perguntas não podem ser respondidas com opinião. Nós precisamos de documentos, estatísticas, prontuários, laudos, registros funcionais, testemunhos e perícias. Porque uma ação judicial séria não pode nascer apenas da indignação. Ela precisa nascer da prova. E existe ainda uma diferença importante entre causas e concausas. Talvez o trabalho não seja a única causa de determinado adoecimento. Mas juridicamente, dependendo das circunstâncias, ele pode ter contribuído para desencadear, agravar ou acelerar determinado quadro. É justamente isso que a perícia médica e o conjunto de provas precisa esclarecer. Por isso, quando o Wiltinho Poeta fala em processar a SAP, ele não está prometendo que todos os casos serão automaticamente indenizados. A proposta responsável é outra: investigar se o Estado cumpriu seus deveres legais de proteção, prevenção e assistência, e quando houver elementos suficientes, buscar judicialmente a reparação dos danos. E essa reparação não precisa ser pensada apenas em dinheiro. Dependendo dos casos e do instrumento jurídico utilizado, podemos discutir indenização aos familiares, reconhecimento de responsabilidade e até medidas estruturais de prevenção. Mas antes de qualquer processo, precisamos fazer aquilo que talvez nunca tenha sido feito de maneira suficientemente organizada: levantar os dados. Precisamos saber quantos policiais penais morreram, quantos adoeceram, quantos pediram ajuda, quais providências foram adotadas e onde eventualmente houve falha. Precisamos transformar relatos individuais em evidências verificáveis. Porque ninguém aqui quer explorar a dor de uma família para fazer política. O que queremos é justamente o contrário: impedir que essas mortes sejam tratadas como números isolados. Se existir um problema estrutural, precisamos demonstrá-lo. Se existiram falhas específicas, precisamos identificá-las. E se o Estado tinha a obrigação e não cumpriu, então precisamos discutir responsabilidade. E é isso que o Wiltinho Poeta me pediu para explicar. Não estamos falando aqui de vingança, estamos falando de responsabilidade civil, investigação, prova e principalmente prevenção. Porque nenhum policial penal deveria precisar adoecer, entrar em colapso ou perder a própria vida para que o Estado perceba que alguma coisa estava errada. A Polícia Penal não precisa de discurso fácil. Ela precisa de respeito, prevenção, assistência e responsabilidade institucional. E quando um servidor perde a própria vida depois de anos enfrentando um ambiente de extrema pressão, a sociedade tem o direito de perguntar: o Estado fez tudo o que poderia e deveria ter feito? Essa pergunta não é perseguição, é uma pergunta de responsabilidade e, acima de tudo, é respeito à vida de quem dedicou a própria vida à segurança da sociedade. Muito obrigado, senhores.